Olá, boa noite. Muito boa noite, está no ar o Rede TV News. Um helicóptero caiu na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, hoje à tarde. 5 pessoas estavam a bordo, um casal com o filho e a nora, além do piloto. Segundo testemunhas, o helicóptero girou algumas vezes no ar e em seguida caiu na água. A aeronave teria se chocado com uma ave e o piloto fez um pouso de emergência. A polícia e o corpo de bombeiros foram acionados e um helicóptero ajudou nas buscas pelas vítimas que estavam na lagoa. Elas tiveram ferimentos leves. De acordo com a ANAC, a aeronave tinha autorização para o serviço de táxi aéreo. Um motorista perdeu o controle de um carro e invadiu uma churrascaria em Itabuna, no sul da Bahia. As câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo atinge o restaurante, que estava vazio. A fachada do estabelecimento ficou completamente destruída. O motorista e o passageiro foram socorridos com ferimentos leves. No Amazonas, um dos suspeitos de ser o mandante dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips foi solto. Rubens Vilar Coelho, conhecido como Colômbia, pagou R$15 mil de fiança e foi liberado para prisão domiciliar. Ele vai precisar usar tornozeleira eletrônica e está proibido de sair do país. De acordo com a Polícia Federal, Colômbia também chefiaria uma quadrilha de pesca ilegal na reserva indígena Vale do Javari. O presidente Jair Bolsonaro assiste ao jogo do Palmeiras contra o Avaí nesse momento em São Paulo. A repórter Joyce Mafezoli tem mais informações para a gente ao vivo. Oi, Joyce, boa noite. Oi, Érica, boa noite a você, Mauro, boa noite a todos que nos acompanham. A agenda de campanha do Bolsonaro foi extensa nesse sábado, hein, Érica? Agora o presidente assiste à partida entre Palmeiras e Avaí na zona oeste da capital paulista. Mais cedo, Bolsonaro se reuniu com lideranças evangélicas em Itaquera, na zona leste. Às 5 da tarde, ele também deu início a uma live pelas redes sociais que deve durar 22 horas. O bate-papo conta com a participação de apoiadores como o ex-juiz e senador eleito Sérgio Moro, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e do candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O evento foi aberto pelo jogador Neymar. Vamos ouvir. Estou muito feliz de participar, né, dessa live, muito feliz de enfrentar, né, de não ter medo de lutar, né, como o nosso presidente faz. Então estou aqui à disposição, apoiando o nosso presidente, né, porque a gente sabe o que é melhor para o nosso Brasil. E claro, puxando o link da Copa do Mundo, a Copa está pertinho, então seria tudo maravilhoso, né? Bolsonaro reeleito, Brasil campeão e todo mundo feliz. Pela manhã, Bolsonaro cumpriu a agenda em Guarulhos, na Grande São Paulo. O repórter Giovanni César acompanhou. Bolsonaro chegou ao encontro por volta das 11 horas da manhã, acompanhado de Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos, e do senador eleito Marcos Pontes. O ex-candidato à presidência, Padre Kelmon, também participou do comício. Durante o discurso, que durou aproximadamente 15 minutos, o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, falou dos avanços da economia com a recuperação do emprego, das dificuldades enfrentadas durante a pandemia, e aos apoiadores e lideranças políticas que vieram a Guarulhos, pediu empenho na busca do voto dos eleitores indecisos. Atendemos a todos os mais pobres com auxílio emergencial, a classe que emprega no Brasil, bares e restaurantes, conseguimos manter o emprego de todo mundo. E o Brasil está sendo exemplo para o mundo na questão econômica. Bolsonaro disse ainda que, se for eleito, pode dar aumento real do salário mínimo. Sabemos que podemos fazer mais e faremos. Como anunciei com o Paulo Guedes ontem, aumento real no valor do salário mínimo, aumento real para os aposentados e aumento acima da inflação para os servidores. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva passou o sábado na região metropolitana de Belo Horizonte. Primeiro, o ex-presidente participou de uma entrevista coletiva. O petista reforçou algumas promessas de campanha e afirmou que, se eleito, vai dialogar com todos os estados. Eu pretendo, na primeira semana, convocar
todos os governadores eleitos, independentemente do partido a que eles pertencem, para conversar as prioridades de cada estado e pedir para cada um, pelo menos, apresentar 3 projetos que são imprescindíveis para o estado. Acompanhado de aliados como a ex-ministra e deputada federal eleita Marina Silva e a senadora Simone Tebet, do MDB, terceira colocada no primeiro turno para presidente, o petista percorreu quase 1 quilômetro em carro aberto pelas ruas da Grande BH. As duas discursaram em apoio a Lula e ressaltaram a importância do voto feminino. São as mulheres que vão decidir essa eleição. Nós, mulheres brasileiras, elegeremos Lula e vamos unir esse Brasil com amor e com coragem. A agenda de 2 dias do candidato do PT aqui em Minas terminou com um comício em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Se dependesse de Ribeirão das Neves, eu teria ganho as eleições no primeiro turno. Nós temos milhões de pessoas que não foram votar no dia 2 de outubro. Aqui em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, nós temos 30% dos jovens que tiraram o título de eleitor que não foram votar. Nós temos outros milhões que não foram votar por qualquer razão. Uns porque não queria, outros porque não tinha dinheiro do ônibus, outros porque não tinha sido convencido por nós. Então eu queria começar dizendo para vocês, nós temos de segunda a sábado para conversar com essa gente. De Minas, Lula encerrou o dia retornando para São Paulo, onde não tinha mais nenhum compromisso de campanha. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os estados podem oferecer transporte público de graça no segundo turno das eleições. O STF atendeu a um pedido do governo da Bahia. No início da semana, o ministro Luiz Roberto Barroso já havia decidido que os municípios podem conceder o serviço sem custo no dia do pleito. A adesão fica a critério dos prefeitos e governadores. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou o pedido do Procurador-Geral da República para suspender um trecho da resolução do Tribunal Superior Eleitoral sobre combate às fake news. Augusto Aras havia solicitado que o TSE suspendesse a medida que amplia o poder da Corte para a retirada de conteúdo com notícias falsas das redes sociais num prazo de até 2 horas. Na mesma decisão, Fachin encaminhou o processo para o plenário virtual em julgamento com data ainda a ser definida. E o deputado federal André Janones, do Avante, teve mensagens deletadas do Twitter por decisão do TSE. Nos posts, Janones usou termos ofensivos contra o presidente Jair Bolsonaro. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino considerou os textos, abre aspas, caluniosos, difamatórios e sabidamente inverídicos, fecha aspas. Para o ministro, as mensagens foram produzidas e divulgadas para ofender a honra e a imagem do candidato à reeleição. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral concederam por unanimidade 24 inserções ao ex-presidente Lula na propaganda eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. O candidato do PT conseguiu esse espaço como direito de resposta às críticas do adversário. Cada inserção terá 30 segundos de duração. E agora o automobilismo. Esse sábado foi repleto de adrenalina nas corridas da Copa HB20 e da Stock Series. O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, abriu a 7ª etapa da temporada 2022 da Stock Series. E quem se deu bem foi o piloto Zezinho Mugiati, que terminou na primeira colocação. Vitor Batista ficou em segundo lugar e segue na liderança geral da competição, agora com 314 pontos. Arthur Leist, em terceiro, fechou o pódio em Goiânia. A Stock Series volta a acelerar neste domingo em Goiânia e concluirá a penúltima jornada do ano com a largada da Corrida 2 da 7ª etapa com transmissão da Rede TV. Já na Copa HB20, o Autódromo Velocitar de Mogi Guaçu, em São Paulo, foi palco da primeira corrida, válida pela 7ª etapa da disputa. Na categoria Pro, quem se deu melhor foi Léo Reis. Na Elite, Hernani Kuhn foi o vencedor. E na categoria Super, Agostinho e Vitor Ardito garantiram a vitória. A Copa HB20 encerra a maratona no Velocitar neste domingo com a segunda e última corrida da 7ª etapa. E claro, você vai acompanhar todas as emoções aqui na tela da Rede TV.
Legal. E olha, termina amanhã a 10ª edição da Tattoo Week, que acontece em São Paulo. Esse é o maior evento de tatuagem do mundo, com a participação de 5.000 tatuadores e body piercers nacionais e estrangeiros. Por onde a gente olha, tem gente tatuando e sendo tatuada. São as mais diversas formas e cores. Tem muitas variedades, porque como eu disse, aqui tem 6.000 tatuadores. Então você tem um que faz um preto e cinza, um que faz um colorido, um que faz mais tatuagens delicadas, então para as mulheres. Tem as mulheres, as pretosas, fazem só em pele negra. Não faltam opções de desenhos para o público escolher o que tatuar. Afinal, são 3.500 expositores. A gente faz um preparo antes, né? A gente orienta a pessoa se alimentar direito, dormir bem, beber, se hidratar bastante, hidratar a pele, né? Não se expor muito ao sol. Rodrigo até perdeu as contas depois da 20ª tatuagem. Para ele, é uma verdadeira arte na pele. É personalizar o seu corpo, né? Então você fica com o seu corpo do jeito que você quer. Tem uma arte ali, vai criando identidade, né? O mercado de arte na pele, que inclui tatuagem e piercing, cresce mais de 25% ao ano, segundo a Associação Nacional de Tatuadores. A estimativa para essa edição da Tattoo Week é que sejam feitas cerca de 200.000 tatuagens. O piercing também é a escolha de muitos que buscam dar um toque a mais no visual. Acaba enjoando, você vai e troca, coloca uma joia diferente. A maioria vem para aplicação, para fazer atualização de joia, procurar uma coisa diferente, uma peça nova. Às vezes vem também para fazer uma perfuração nova, né? Seja piercing ou tatuagem, a arte literalmente marca até a personalidade de quem faz. Thalita resume a sensação de tatuar um desenho com um significado especial em cima de uma cirurgia para começar uma nova fase na vida. É muito importante, referente à autoestima e a gente se olhar diferente, né? Ah, mas não é para outra pessoa, é para você, para mim mesmo. E o Rede TV News termina aqui. Fique agora com o programa Operação de Risco. Boa noite, bom domingo. Boa noite para você. Aproveite bem seu domingo. Tchau, tchau.